Olá. Eleito presidente do Senado no início deste ano, o senador Eunício Oliveira disse que sua gestão seria marcada pelo diálogo, pela participação e por resultados. E 2017 ficou marcado pela intensa produtividade do Senado, com o maior número de matérias apreciadas nessa década. Eficiência legislativa associada também à economia de gastos. Não é, presidente? Foi um ano de muita produtividade, mas também de muita economia. Bom, primeiro, eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar um ano novo, cheio de realizações, agradecer a todos que cobriram o nosso trabalho, da TV Senado, da Rádio Senado, de todo o sistema de comunicação do Senado Federal e também, por que não dizer, para com a imprensa de todo o Brasil. Porque, como você disse na abertura aqui da nossa conversa, quando eu fui candidato a presidente do Senado, uma das colocações que eu fazia é que iria beneficiar o debate, o diálogo, a discussão, ia suspender a chamada Agenda Brasil, ia fazer com que as comissões técnicas da Casa tivessem a oportunidade de fazer ali livremente, democraticamente, os seus debates. E foi assim que aconteceu. E, como você disse, graças a Deus, nós tivemos aqui momentos difíceis, do ponto de vista tanto da relação da oposição para com o governo e até para com a própria presidência, mas todos esses momentos foram superados com diálogo. Com todos os momentos foram superados com bastante diálogo, respeitando o senador, que é líder de si mesmo, o partido que tem apenas um senador, de um partido que tem apenas um senador, ao partido que tem o maior número de senadores nessa casa. Então, todos os líderes foram tratados do ponto de vista da política e do ponto de vista do regimento como iguais para que a gente pudesse chegar a esse final de ano com uma produção e uma produtividade de matérias importantes. Nesse instante, eu estava no almoço com os presidentes do Mercosul, o presidente da República e os ministros, tanto do planejamento como da área econômica, e eles vieram agradecer na presença do presidente da República o nosso trabalho aqui no Senado, dizendo que o Senado entregou tudo aquilo que foi necessário para que o Brasil tivesse a condição de já agora, nesse final de ano, dar um primeiro passo em relação a crescimento e, se Deus quiser, um grande passo em relação ao crescimento do próximo ano. Então, esse acho que foi o grande papel do Senado durante todo esse ano que passou. A gente sabe que o Brasil está passando ainda por uma crise econômica, por uma crise política, até uma crise social, como o senhor mesmo citou aqui na nossa conversa. Mas o trabalho do Senado, além de socorrer o governo federal, como os ministros agradeceram ao senhor, também trabalhou muito para socorrer os estados e os municípios, né, presidente? Bom, nós fizemos o dever de casa, Quando eu fui relator, da 95, se dizia na rua que seria o fim, seria o fim das estatais, seria o fim da saúde, da educação, com o chamado teto de gastos. Essa casa, que eu tenho a honra de presidir, ela fez não apenas o dever de casa em relação a ajudar estados, ajudar municípios, ajudar o Brasil, ajudar a destravar uma pauta que estava há muito tempo quase que arquivada aqui nessa casa. Mas, além de fazer esse dever de casa nesse sentido, nós aprovamos tudo aquilo que foi necessário. E não cortamos um centavo aqui de direito de trabalhadores, um centavo de direito de trabalhadores. Nós cumprimos a legislação. E agora, nesse final de ano, nós estamos devolvendo quase 30% das chamadas despesas discricionárias que tinha esse presidente, obviamente com a direção dessa casa, e a mesa, a condição de gastar. Enquanto nós aprovamos agora no final do ano vários PLNs, para a construção de novos prédios, 350 milhões para aqui, 4 bilhões para ali, 2 bilhões para lá. O Senado Federal estava fazendo o seu dever de casa e devolvendo para que esses recursos pudessem ser aplicados
na saúde, que é muito precária no Brasil ainda, na educação, que precisa evoluir, na segurança pública, que aflige, né, a população brasileira. O Senado estava dando ali a sua contribuição, além de respeitar o teto, nós ainda estávamos devolvendo cerca de quase 30% das despesas discricionárias nessa casa, sem deixar de pagar horas extras que tinham vindo do passado, que eram devidas aos servidores dessa casa. Nós cumprimos toda a legislação, pagamos aquilo que era devido do passado e ainda tivemos a condição de, fazendo o dever de casa, devolver esses recursos, repito, para que os ministros da área econômica possam aplicar nesses três coisas que afligem a população brasileira, essas áreas prioritárias, que são saúde, educação e segurança pública. Né? O senhor considera que a votação da reforma trabalhista esse ano foi realmente o ponto mais difícil, mais tenso de todo o ano, talvez por envolver muito esse confronto ideológico que se mostra presente na casa? Bom, primeiro, todos sabem, né, que nós passamos um ano de extrema dificuldade, tanto do ponto de vista ético, como do ponto de vista da economia, né, da crise econômica e de uma profunda crise política, né, de identidade com as ruas. Então, esse modelo que foi nos oferecido como uma receita ali, só através do diálogo, só através do entendimento, né, que era possível ultrapassar no meu entendimento, só assim era possível ultrapassar todas essas barreiras. E eu, sinceramente, posso chegar aqui no final do ano e, numa prestação de contas simples, né, modesta, mas dizer para a população brasileira que essa casa, o Senado, fez o seu dever de casa. Nós aqui aprovamos teto para todos os poderes, né? Nós aprovamos regras de abuso de autoridade, nós aprovamos aqui o fim do foro privilegiado, nós aprovamos aqui todas as matérias econômicas, sabatinamos ministros, fizemos o dever de casa e tivemos um momento muito tenso na questão da reforma trabalhista. Eu fiquei de 9 da manhã com cerca de 50, 60 senadores na minha sala, exigindo a minha presença ao plenário para que ali tirássemos aquelas pessoas que ocupavam indevidamente, né, e ilegalmente a mesa diretora do Senado para que não fosse votada as reformas. Eu tinha feito um diálogo com a oposição. Como a matéria estava em regime de urgência, ela tem apenas 48 horas para ser debatida. Eu dei 15 dias de prazo para que a sociedade se manifestasse, para que os senadores livremente pudessem fazer a sua votação. Muitas vezes eu sou mal interpretado quando eu digo essa casa é um dos 3 poderes da República. Aqui não é puxadinho de nenhum outro poder. Aqui é um poder efetivo, né? E representa, esse poder é o poder que não é concursado. Ele representa, através do voto, da delegação dada pelo eleitor brasileiro, ele representa os interesses da sociedade brasileira por delegação. Né, por delegação e não por noites acordadas para se fazer uma prova de um concurso público. Então, o que nós fizemos aqui, né, foi ter muita paciência, foi executar, do ponto de vista do sentimento pessoal dessa presidência, respeitar o legítimo direito da oposição, né, de fazer as suas falas, de fazer os seus discursos, de utilizar todos os mecanismos que o regimento lhe permite, que a Constituição lhe permite, mas o resultado final é que nós aprovamos o maior número de matérias nessa última década. Né? É muito fácil, qualquer telespectador poderá comparar, né, com tudo que foi feito nesses últimos 10 anos. Nesses últimos 10 anos nós aprovamos só 2 vezes, eu estou aqui já há quase 20 anos, só 2 vezes nós aprovamos a chamada LDO dentro do prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dentro do prazo. Para quê? Para que a gente pudesse ter um orçamento com uma lei que já definia como seria esse orçamento. E nessa última década nós aprovamos apenas 2 vezes também, dentro do prazo, o chamado LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o Orçamento Geral da União. Para quê? Para que a partir de janeiro
a gente já tenha condições de fazer a aplicação desses recursos, tanto na saúde, como na educação, como na segurança pública e como no desenvolvimento do país. Então, o Congresso Nacional, eu sinceramente estou aqui já há quase 20 anos, não estou aqui querendo contar nenhum tipo de vantagem, como a gente diz lá no Ceará. Mas é a experiência, né? Mas o Congresso Nacional nunca deu tanta contribuição à democracia, nunca deu tanta contribuição ao país e nunca deu tanto resultado em termos de matérias aprovadas. Não matérias, eu nem coloco nesse número nesse efetivo, matérias que são simbólicas. Eu estou falando de matérias efetivas, que mexem com o interesse da população. Eu disse várias vezes aqui também que não ia discutir matérias corporativas. O meu papel aqui não era fazer defesa de corporações. Meu papel aqui era de fazer defesa da sociedade brasileira. O senhor deixou isso bem claro, inclusive, na relação dos projetos que seriam votados na área de segurança pública, principalmente, né? Na área de segurança pública, na área de microeconomia, e quando se começou a debater, mesmo na outra casa, na Câmara dos Deputados, a questão da Previdência, eu disse com muita clareza, não contarão comigo para tirar direito adquirido de trabalhadores, não contarão comigo para tirar aposentadoria dos velhos, né? Não contariam comigo para mexer no BCP. Então, eu disse isso com muita clareza. Tem um tipo de relação. O benefício de prestação continuada, né? Que é da assistência social. Dos chamados aposentados que não tiveram condições de contribuir para a sua própria aposentadoria. Né? E eu digo sempre que determinado tipo de aposentadoria, estou falando de pequenos, não estou falando de grandes, não estou falando de privilégios, não estou defendendo privilégios, não estou defendendo grandes. Acho que nós temos que discutir uma idade mínima para que as pessoas possam se aposentar. Nós estamos vivendo muito mais do que vivíamos no passado. Agora, tirar direitos adquiridos, né, de trabalhadores brasileiros, eu sempre disse isso aqui. Não estou fazendo isso aqui para fazer nenhum tipo de discurso fácil. Eu sempre disse em todas as minhas entrevistas, no rádio, na televisão, nas coletivas, nas individuais, no silêncio, na discussão interna, com os líderes, com os senadores individualmente, com parlamentares, sempre disse que o Brasil talvez tenha toda essa tranquilidade de ter passado por essa crise imensa, que graças a Deus nós começamos a nos afastar dela, já com índice de crescimento, e o Congresso Nacional, o Senado, deu a sua contribuição para que isso acontecesse. Então, mas nós vivemos num país que nós não temos ruas, as pessoas estranham porque não temos rua, não temos movimento de rua, porque aqui nós temos a maior rede de proteção social, talvez do mundo. Talvez do mundo. Eu conheço uma boa parte do mundo e estudo um pouco essa área e posso dizer que aqui nós temos a maior rede de proteção social do mundo. Então, por que mexermos nessa rede? Nós temos que mexer nos privilégios. Aí uma discussão de mexer em privilégio, aí eu concordo. Agora, mexer com o pequeno, nós fizemos aqui, durante esse período inteiro, vários refis. Eu sempre fui contra, sempre me posicionei contra, mas sempre aprovei, porque entendia que isso ajudava a impulsionar a economia e regularizar a situação de empresas. Mas as pessoas não se preocupavam com os pequenos. Eu vi pequenos agricultores, quase 3.600.000 pequenos agricultores que sofreram durante 5 anos no Nordeste brasileiro com a seca, o Banco do Nordeste fazendo leilões para tomar os seus pequenas propriedades ali onde nasceu o seu bisavô, o seu avô, né, seu pai, e eles vivem dali, não sabem fazer outra coisa. E eu fui lá defender esses pequenos, esses microagricultores. Há poucos dias atrás eu estava numa discussão, numa rede que eles fazem de videoconferência, no CDL, lá em Fortaleza, e lá eles reclamavam, mas por que vocês fizeram refis para os bancos? Por que vocês fizeram refis para as grandes empresas? Por que vocês fizeram refis para os estados e até para os municípios? E por que não os refis dos micro e pequenos empresários, comerciantes desse país e empresários que representam quase 92% do número de empregos gerados no país? Por que não isso? E eu vim com aquilo na cabeça, trouxe aquilo, tive com o presidente 2 vezes, conversei com a área econômica e antes do final deste ano, nós conseguimos aprovar o chamado refis do pequeno negócio, da micro e da pequena empresa que gera
bastante emprego no Brasil. Portanto, eu estou aqui fazendo esse balanço, mas pensando já o que vai acontecer a partir de fevereiro aqui no plenário dessa casa, né, em resposta ao que anseia a sociedade brasileira. O que o senhor acha que precisa ser feito em 2018 para melhorar ainda mais o cenário de emprego e renda no país? Olha, como o Senado pode contribuir, evidentemente? O Senado, é o que eu disse hoje, né, nessa conversa ali com o ministro da Fazenda e o presidente da República e o ministro do Planejamento. O Senado fez o dever de casa. Se todos os outros, eu vou aqui lembrar uma frase que acho que não é da autoria dele, mas foi dita por ele, um senador que é tido como um senador radical de um partido de extrema, né, de um posicionamento quase que de extrema esquerda, que é o senador Randolfo Rodrigues. Ele olhava para mim, naquele momento que eu fazia a devolução e fazia uma prestação de contas de tudo aquilo que o Senado fez para o Brasil, e não fizemos mais do que nossa obrigação, né? Eu até pedi desculpas por não termos feito, inclusive, mais. Ele dizia exatamente isso: presidente Eunício, se todos fizessem o que o senhor está fazendo, porque nós políticos, os homens e as mulheres, né, o ser humano convence pela palavra, mas arrasta os outros pelo exemplo. E eu perguntava até agora à área econômica se essa atitude nossa fez com que outros entes da federação tivessem esse sentimento, né, não de arrastar para a posição do Senado, mas de também fazer a sua parte para devolver à sociedade brasileira, que anda inquieta, que tem muito acesso à comunicação. Eu fui ministro das Comunicações em 2005, nós não tínhamos nada de comunicação quase no Brasil, era muito restrita essa área de comunicação social, ela nem existia, não existia Wi-Fi, nós não tínhamos wireless aqui no Brasil, não tínhamos WhatsApp, estava começando a questão de Facebook naquela época, e nós fizemos uma evolução aqui. Nós estamos numa TV que é digital, né? Essa TV passou a ser digital e nós não pagamos um centavo de royalties para lugar nenhum do mundo, né? E a proposta à época era que pagássemos royalties ou para os Estados Unidos, ou para o Japão, ou para a Europa. Por causa dos modelos, nós criamos nosso próprio modelo e está aí o resultado. Então, eu acho que esses desafios, né, que estão pela frente é de a gente continuar com a inflação que tinha uma meta de 3,5%, 4%, e nós estamos chegando agora ao final do ano com a meta muito menor do que a meta projetada de índice piso, né? Nós tínhamos uma taxa de juros de 14,5%. Nós estamos com a taxa de juros abaixo de 7% no Brasil, e eu espero que ela chegue ao final do ano muito mais baixa ainda. Então, nós precisamos baixar a taxa de juros, nós devemos conservar a inflação baixa e gerar a oportunidade de emprego e renda para o Brasil. Se depender dessa casa, se depender de leis, de mudanças, de trabalho, de dedicação, a população brasileira pode ter certeza que nós, independente de ser um ano eleitoral, nós vamos novamente fazer o nosso dever de casa. Naturalmente, o senhor, como presidente do Senado, tem que ter os olhos voltados para o Brasil durante grande parte do seu dia, mas naturalmente que o Ceará está dentro das suas preocupações também todos os dias. E o senhor citou agora há pouco a questão da difícil situação do Ceará com a seca de 5 anos. O senhor conseguiu aqui, com negociações políticas e com muito trabalho junto ao governo federal também, fazer bastante transferência de recursos para o Estado, para tentar socorrer a população nesse sentido. O problema está sendo resolvido? Olha, primeiro que eu não quero aqui, né, fazer um programa de final de ano de prestação de contas dessa casa, fazendo até uma prestação de conta pessoal. Mas como quem me colocou aqui, né, foi Deus, o destino e o povo do Estado de Ceará, e nessa cadeira que eu estou sentado de presidente foram os meus pares, eu acho que eu tenho o dever também, a obrigação de fazer o mínimo de prestação de contas para a população do meu Estado. Sim, sim. Quando nós chegamos aqui, havia um impasse na questão do último trecho da transposição das águas do São Francisco, que os outros canais estavam feitos para o Rio Grande do Norte, o canal da Paraíba, os canais da Paraíba estavam prontos, os canais de Pernambuco estavam prontos e os canais do Ceará, o canal que chegava a água no Ceará ainda não estava pronto. E o outro canal, que é chamado Cinturão das Águas, que leva a água, quando ele entra no Ceará, para distribuir e levar até o açude do Castanhão, que está seco, um açude que tem 7 bilhões de capacidade de metro cúbico, está seco, tem menos de 100 milhões de metros cúbicos hoje, não chega
a fevereiro para abastecer Fortaleza e região metropolitana. Então, nós tínhamos dois impasses. Primeiro, o impasse da transposição, do último trecho da transposição, que além de atender o Ceará, atenderia vai atender, né, esses outros 3 estados brasileiros que também sofrem com a seca. Então, o que é que nós fizemos? Fomos ao ministro da Integração, fomos à área econômica, fui até o presidente da República, é verdade, utilizei a força do poder legislativo para que pudesse acontecer exatamente o que aconteceu, né? A liberação dos recursos para a transposição das águas do Rio São Francisco para chegar até a cidade de Jati. E depois também a transferência de recursos, esses 2 recursos totalizaram R$1 bilhão para que a gente pudesse concluir até março, se Deus quiser, essa questão hídrica, né, de segurança hídrica que aflige todo o estado do Ceará e mais esses outros 3 estados, porque é como se você tivesse um rio, uma estrada e de repente tivesse um rio largo. Sem a ponte não adianta ter a estrada do outro lado porque o carro não transita para o outro lado. Resultado de tudo isso é que nós conseguimos realizar essa questão. Além disso, nós levamos para o estado do Ceará e para os seus 184 municípios, o que nunca havia chegado àqueles municípios, é a não discriminação política por parte dessa presidência, né, ou por parte desse senador, com aqueles municípios que compõem o estado do Ceará. Eu sempre disse que, independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja o governador, e eu tive uma disputa eleitoral muito acirrada, perdi uma eleição por cerca de 50 e poucos mil votos, num estado que tem quase 9 milhões de cearenses morando ali, mas independente disso, eu fiz o dever de casa também para com o meu estado. Quando eu digo que fiz o dever de casa para com o meu estado, é porque nenhum dos 184 municípios deixaram de receber recursos pelas mãos desse senador, independente de quem seja o prefeito, se votou em mim na eleição passada, se vai votar em mim ou não na eleição futura, mas era beneficiar a população, porque eu também tenho o privilégio de poder dizer aqui que ainda sou o ser humano mais votado da história política do meu estado para o cargo de senador da República. Então, eu não podia também, tendo essa oportunidade, não dar àqueles pobres do meu estado, sofridos, como eu disse, o homem do campo, o que necessitava do milho subsidiado, o que precisava renegociar suas dívidas com desconto de até 95%, como conseguimos, aqueles que vivem no interior e que tinham um problema imenso na questão de saúde, né, de casas, de substituição de casa de taipa por casas dignas para aquelas pessoas e para aquelas comunidades. Nós perfuramos, eu não sei nem quantos mil poços profundos, nós fizemos quase 100 milhões de reais em adutoras, fizemos quase 300 milhões de reais em açudagem, lançamos um açude que estava há 28 anos esperando para que ele pudesse acontecer, que é o açude Lago de Fronteiras. O pessoal de Crateús pode ficar tranquilo, nós conseguimos resolver a questão da licença ambiental e o açude, a obra vai continuar. Nós levamos Faculdade de Medicina para o estado do Ceará, Instituto Federal de Tecnologia e de Educação para o estado do Ceará e para outros estados do Nordeste. Então, nós fizemos com que o FNE, que é um fundo que tem mais de 30 bilhões de reais, pudesse ali funcionar para fazer investimentos em diversas áreas do mundo empresarial. Nós fizemos com que a cultura cearense, eu descobri que tinha um fundo aqui, que 30% tinha que ser aplicado na cultura do Nordeste e 70% no Sul, no Sudeste e nos outros estados da Federação. Mas quem aplicava esse fundo era um banco do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Nordeste, o Ceará, nunca teve direito a acesso a esses 30% da cultura. A partir de agora, nós temos a mesma condição de outros estados brasileiros para incentivar a nossa cultura com recursos subsidiados desse fundo que é pago uma taxa de cada pessoa que utiliza telefone em todo o Brasil. Então, nós buscamos aqui nesse período, talvez eu esteja muito mais envelhecido do que quando tomei posse aqui um ano atrás, talvez os cabelos brancos aumentaram, as rugas aumentaram, né? O rosto já não representa mais
o sentimento de juventude, mas eu estou muito tranquilo e estou muito bem comigo mesmo, porque a melhor coisa de quem faz política, olha, sem olhar para quem, mas querendo fazer a política do bem, política com P maiúsculo, é uma realização pessoal do ponto de vista de dizer, olha, eu fiz política com P maiúsculo, eu fiz política, a política do bem, que não olha para quem, mas faz a política do bem, e estou aqui... Né, o senhor está otimista para 2018? Muito otimista em relação ao Brasil. Sim. Eu sou um otimista, sou um brasileiro que tem raízes assim, muito profundas em relação aos interesses do Brasil. Acho que o melhor país do mundo, na minha concepção, para se viver é esse. É preciso que todos nós tenhamos um pouco mais de tolerância, nos dediquemos mais àquilo que nos propusemos a fazer, e é o que eu tenho procurado nesse momento realizar, é a proposta em que eu me comprometi com o povo do meu estado, me comprometi com o meu país, me comprometi com meus pares nessa casa, e eu tenho procurado trabalhar dia e noite, não tenho hora, não tenho cansaço, para que tudo aquilo que entendo eu seja necessário fazer para melhorar o país, para melhorar a educação, para dar evolução às pessoas, para dar melhor condição de vida aos brasileiros, principalmente aqueles que dependem do serviço público, de saúde, de educação e de segurança, porque o rico pode contratar o segurança para andar com ele, pode blindar o carro, mas o pobre tem que pegar o ônibus 3, 4, 5 horas da manhã, vulnerável num ponto de ônibus. Então, é preciso que a gente olhe, tenha um olhar para essas pessoas, e por isso eu tenho procurado aqui fazer exatamente dessa forma. Dosar em relação, não tem nenhum preconceito, dosar em relação aos ricos, a classe média alta e rica, mas ter um olhar para aqueles que efetivamente precisam dos serviços públicos nesse país, na questão de educação, saúde e segurança pública, principalmente. Presidente Eunício, muito obrigado pela sua presença no estúdio. Boas festas, bom final de ano para o senhor, para a sua família. O senhor quer mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente? Bom, a minha mensagem é de otimismo, né? De dizer que o Brasil vai avançar. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter um ano de 2018 muito melhor do que o ano que nós tivemos em 2016, muito melhor do que o ano que nós tivemos em 2017. Espero que o Brasil tenha estabilidade, que essas crises, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, do ponto de vista social, elas sejam amainadas, diminuídas, e que a gente possa ter realmente um Brasil que seja o Brasil que nós sonhamos, o Brasil de todos. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Se você quiser rever este ou qualquer outro de nossos programas, você pode acessar o nosso site, é o senado.leg.br/TV. Para mandar uma sugestão ou crítica, você liga grátis para o Alô Senado, 0800 61 2211. Ou então você manda um WhatsApp, 61 999 66 1616. Obrigado pela atenção e até o próximo programa Cidadania.